Amém. Então, enquanto as crianças vão seguindo ali, quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta aí, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 12, né? Na verdade, você pode abrir no capítulo 4, na verdade. Eu falei 3, falei 12 e agora vim para o 4, né? Estou só confundindo vocês. Mas a gente vai fazer um panorama do capítulo 4 até o capítulo 12. O nosso texto condutor, né? O texto final, na verdade, é o capítulo 12, do verso 1 ao 4, chamado de Abraão. Mas nós vamos seguir aquilo que a gente iniciou na semana passada, essa novelização da promessa de Jesus Cristo se tornando um de nós. Essa série de mensagens, um de nós, a proposta é que a gente perceba ao longo do texto bíblico essa história sendo contada. A história de quando Deus desejou, se decidiu, resolveu para nos salvar, se tornar um de nós. Como é que isso se desenvolveu, como é que isso foi acontecendo ao longo da narrativa bíblica. Nós vimos na semana passada os 3 primeiros capítulos, a criação, vimos um Deus que criou uma criação boa, uma criação que no fim das contas é reputada por ele mesmo como muito bom, né? Mas diante do pecado essa criação se corrompe, diante do pecado a criação cai, Adão e Eva optam por dar ouvidos a outro que não seja o próprio Deus, e ao dar ouvidos a outra fonte de sabedoria que não o próprio Deus, tropeçam, caem, e com isso as consequências do pecado vão sendo distribuídas, vão sendo aplicadas, mas mesmo em meio àquela situação de caos, uma promessa é feita. A promessa que é o fio condutor de toda a história da humanidade. Essa promessa que é feita em Gênesis capítulo 3, o proto-evangelho, capítulo 3, verso 15, onde Deus deixa claro que da semente da mulher viria aquele que derrotaria a serpente, e ao derrotar a serpente, ele permitiria que o homem voltasse ao seu lugar. Nós estamos fazendo um exercício de imaginação, eu estou tentando fazer um exercício de storytelling com vocês, de contação de história, tentando romantizar o texto bíblico, romantizar não no sentido de tornar uma história de amor, mas sim, é uma história de amor, mas não uma história de romance à la novela, né? Mas romantizar no sentido de lhe trazer uma camada de percepção da beleza desses eventos encadeados a partir dessa promessa. Porque você precisa entender, e isso a gente precisa guardar, e a gente tem que aprender, que a história do texto bíblico é uma só. Embora sejam muitas histórias sendo contadas em diversos livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, todo o Antigo Testamento, indo ao Novo Testamento, embora sejam muitas histórias, muitas narrativas, muitos eventos sendo contados, mas apenas uma história está sendo contada. A história de quando Deus desejou salvar a humanidade e para isso se tornou um de nós. Então, essa é a grande história essa é a grande história do texto bíblico. A mensagem do Evangelho é essa: Deus se tornando um de nós para fazer por nós aquilo que nós não temos condição de fazer. E por intermédio da ação desse Deus que se torna um de nós, nós podemos voltar ao estado original, voltar ao local de harmonia, voltar ao ambiente onde tudo é bom, onde tudo vive em harmonia, que é a presença de Deus e, consequentemente, a criação aperfeiçoada e livre de toda a influência do pecado. Mas a nossa história continua, e aí eu quero nós vamos caminhar do capítulo 4 até o capítulo 12 de Gênesis, passando aqui por cima ainda, de maneira, inclusive assim, tentando construir um cenário, né? Construir um enredo para a gente acompanhar essa história. Então, obviamente, acontecem muitos eventos no capítulo 4 até o capítulo 12, eu vou passar por alguns deles e a gente vai ao final extrair algumas lições disso tudo, dessa grande história que está sendo contada. Como toda obra artística, como todo filme, toda novela, toda série, todo filme, todo roteiro que é escrito, há uma intenção da parte do roteirista de transmitir uma informação, transmitir
uma percepção, construir um imaginário naquele que está lendo, assistindo, naquele que está absorvendo, naquele que está consumindo aquele produto. A Bíblia, ainda que seja um livro espiritual, no sentido de que é uma revelação divina, homens escreveram esse texto, e ao escreverem esse texto, eles vão imprimindo nesse texto essas percepções, esses desejos, e o texto de Gênesis é um texto carregado de poesia, é um texto carregado de elementos dramáticos. De fato, daria para a gente fazer diversas epopeias com todos os textos que são relatados, especialmente do capítulo 3, basicamente, até o capítulo 12, você tem uma sucessão de eventos ali, e aí eu vou tentar construir aqui em 3 atos aqui, dividindo esses grandes blocos aqui em 3 grandes atos, para a gente tentar contar como é que essa história continua, como é que a gente vai, qual é a esperança que de fato existe para o homem, se esse homem que vivia no ambiente perfeito, no ambiente idílico, com todo o suporte divino, foi expulso de lá porque pecou, e ao ser expulso de lá, condenou a si mesmo e condenou a toda a sua descendência. Qual é a esperança que esse homem tem e como é que essa promessa de Deus vai sendo mantida ao longo da história, vai sendo mantida através dos eventos, mesmo diante da maldade do homem que só tende a crescer e nunca diminuir. Então, nossa história continua exatamente do ponto onde parou, a última, né, o último momento, Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Eles estão indo em direção aos confins. Adão e Eva estão carregando no ventre uma criança, estão na expectativa do nascimento dessa criança. Obviamente, se você tentar pensar o que aconteceu, Adão, obviamente, e Eva procuraram um lugar para se estabelecer, um local onde eles pudessem se assentar, um lugar onde eles pudessem construir uma estrutura de lar, de casa, para poder receber aquela criança que está vindo. A criança está carregada de esperança, essa criança, existe toda uma expectativa, a promessa de Deus é que do ventre de Eva viria aquele que derrotaria a serpente. Então, a ideia na mente deles ali é de que aquele filho, de repente, é a completude dessa promessa. A serpente sendo derrotada, talvez eles possam voltar ao paraíso, possam voltar àquele ambiente onde tudo era perfeito, e você tem todo o desenvolvimento daquele momento. Eles estão lá, se assentam, a criança nasce, Caim surge, há toda uma expectativa de esperança. Algum tempo depois vem uma outra criança, Abel nasce, ambos crescem, as coisas aparentemente não mudam, eles continuam distantes da presença do Senhor, continuam distantes do paraíso, não podem voltar para lá, mas a vida vai continuando e Caim e Abel vão se desenvolvendo, Caim e Abel vão crescendo, Caim se torna agricultor, Abel se torna pastor de ovelhas. Então eles devem estar em algum local onde você tenha um amplo espaço para criar animais, um amplo espaço para plantar, e ambos vão se desenvolvendo a partir também daquilo que seus pais têm ensinado a cada um deles. E ambos entendem que em algum momento de suas vidas eles precisam se apresentar diante do Senhor. E em um determinado momento, Caim se apresenta, Abel também se apresenta, ambos trazem ofertas ao Senhor. O Senhor se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. E isso, por certeza, deve ter trazido algum tipo de dúvidas à mente de Caim. Caim é o filho da promessa, Caim é aquele que aparentemente vai esmagar a cabeça da serpente. Como assim Deus não se agradou da minha oferta? Como assim Deus não se agradou daquilo que eu trouxe diante dele? E aí essa dúvida surge no coração de Caim, a dúvida cresce, a dúvida começa a trazer também dúvidas sobre o que Deus falou. Será que a promessa de Deus é verdade? Será que Deus de fato está preocupado conosco? Será que essa promessa vai se concretizar? E em um determinado momento, o coração de Caim, tomado por dúvidas e tomado pela inveja da relação que seu irmão tinha com Deus, Caim intenta em seu coração fazer o mal ao seu irmão. O Senhor aparece a Caim. O texto bíblico diz que em um determinado momento o Senhor perguntou a Caim: por que você está triste? E aí Caim responde para ele, melhor, Caim não responde nada ao Senhor.
o Senhor continua perguntando: e por que estás com o semblante abatido? Caim continua sem dar respostas. E aí o Senhor, conhecedor de todas as coisas, olha para Caim e diz assim: olha, Caim, se você fizer o bem, não se restabelecerá o teu semblante? Se você proceder corretamente, você não vai ficar feliz? Mas se você não proceder corretamente, o pecado, a desobediência, a morte, bate à tua porta. E o desejo dela será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Da mesma forma que Adão e Eva receberam uma orientação da parte de Deus de que eles não deveriam ultrapassar um limite imposto por Deus, mais uma vez Deus, diante daquele que é o descendente direto de Caim, melhor, descendente direto de Adão e Eva, diz a eles: olha, mais uma vez, os limites estão postos diante de você. Cabe a você não ultrapassar esses limites. Mas da mesma forma que seus pais fizeram, ultrapassaram os limites porque não deram ouvidos à palavra do Senhor, mas preferiram dar ouvidos ao seu próprio desejo, à sua própria mente, à sua própria vontade. Caim também ultrapassa os limites e vai lá e mata o seu irmão. Por inveja, por ganância, por dúvida, por medo. A questão é que Caim mata o seu irmão. E aí, de uma só tacada, a semente foi totalmente corrompida, totalmente destruída. Porque se Caim era aquele que se esperava que fosse o que esmagaria a cabeça da serpente, ele acabou de cometer um pecado. Acabou de cometer um assassinato, o primeiro assassinato da história. Tornou-se impuro diante do Senhor. Então, como é que agora Caim vai ser aquele que pisa na cabeça da serpente? Como é que vai ser Caim aquele que destrói a serpente, dando cumprimento à promessa da parte de Deus e permitindo que a humanidade retorne à presença do Senhor? Ao mesmo tempo, aquele que poderia ser o seu substituto direto, Abel, morreu. Então, que esperança tem agora a humanidade? Se os dois frutos de Adão e de Eva, foram de uma só vez destruídos. Aparentemente, a luta contra a serpente continua sendo perdida pela parte humana. E aí você tem as consequências, da mesma forma como Adão e Eva sofreram uma maldição por conta daquilo que haviam feito de errado. Deus os puniu, dando a eles consequências de suas ações. Mais uma vez, Deus agora, diante de Caim, se apresenta e o julga, o condena e coloca nele uma marca para o distinguir de toda a humanidade. E aí, essa marca, ainda que o distingua de toda a humanidade, também o protege, no sentido de que Caim não será mais morto por qualquer outro, mas sim será julgado única e exclusivamente pelo Senhor. O texto bíblico continua dizendo que Caim sai da presença do Senhor. Isso é muito interessante e é importante o entendimento dessa narrativa do texto, porque aqui estão elementos importantes para nós compreendermos qual é a razão da dureza e da maldade do coração do homem. Caim sai da presença do Senhor. O texto diz que Caim segue para distante, vai para uma outra região, e lá nessa outra região ele vai se desenvolver, vai casar, vai ter filhos e vai fazer uma família e uma descendência para lá. Caim se casa, ele tem filhos e os seus descendentes começam a povoar a terra. Ao mesmo tempo, na família, no núcleo original, a tristeza toma conta de tudo e, ao mesmo tempo, a expectativa que se tem é que tudo está perdido, porque os dois que eram, em tese, o cumprimento da promessa se perderam, um morreu e o outro se corrompeu. Que esperança há? De novo o Senhor intervém na história, um novo filho nasce. Esse novo filho, chamado Sete, é tido por Eva como aquele que vem a substituir Abel. Eva diz exatamente isso sobre seu filho, diz: o Senhor me deu um novo filho. Talvez, a partir desse novo filho, haja esperança para a humanidade. Talvez esse novo filho, Sete, seja aquele que vai dar cumprimento à promessa de que a serpente será esmagada, nós derrotaremos aquele que nos colocou nessa situação e poderemos voltar novamente à presença do Senhor. Então Eva acredita que Sete é o substituto de Abel. Aparentemente uma nova chance para a semente da mulher se mostra viável, então é possível vencer a serpente. Aí você tem uma passagem de tempo, né? O texto dá a entender que houve uma grande passagem de tempo, porque o texto vai falando da linhagem, os filhos dos filhos dos filhos, tanto de Caim como de Sete, e você tem uma distinção muito clara
uma distinção entre aqueles que se afastam da presença do Senhor, que são os da linhagem de Caim, daqueles que invocam o nome do Senhor, que são a linhagem de Sete. Há uma distinção muito clara no texto, e embora nomes se repitam entre uma linhagem e outra, você tem Lameque em uma linhagem, você tem Lameque na outra linhagem, você tem Enoque numa linhagem, você tem Enoque na outra linhagem também, mas o fato é que fica muito claro na narrativa do texto que são dois modos muito distintos de viver. Um modo na presença do Senhor e o outro modo distante da presença do Senhor. Naqueles que vivem distante da presença do Senhor, a maldade impera, a maldade cresce, a violência determina. O Lameque da linhagem de Caim diz, olha, se alguém atacou a Caim, eu farei 10 vezes mais aquilo que Caim fez. Então ele se põe em uma situação de ser alguém mais cruel, mais mau, mais violento do que o seu antecessor. Ao mesmo tempo, do lado da linhagem de Sete, você tem um indivíduo chamado Enoque. Esse indivíduo é tido pelo texto bíblico como alguém que andou com Deus. E andou tão próximo de Deus que Deus o tomou para si. Deus não quis que este Enoque experimentasse a morte. Deus foi tão bondoso para com ele que disse, não, você vem e andará comigo para toda a eternidade. E Enoque é levado para a presença do Senhor. Então, a esperança continua nesta linhagem daqueles que invocam ao Senhor, daqueles que estão próximos do Senhor, daqueles que invocam o nome do Senhor, que se lembram do Senhor. Dali você tem o produto de uma geração de pessoas que de fato agradam ao Senhor e Deus se agrada delas, e ali você tem um elemento de esperança mantido. Então, duas linhagens são estabelecidas, dois modos de vida, um na presença do Senhor, outro distante do Senhor. Contudo, aparentemente, a maldade do homem é muito grande. O coração do homem é enganoso, o coração do homem é tendencioso a fazer o mal. E essa linhagem daqueles que andavam distante do Senhor, em algum momento se encontra com a outra linhagem e os filhos dos homens se casam com os filhos de Deus, e é isso que o texto bíblico nos ensina. Não pense que o texto está falando de anjos casando com mulheres. O texto ali é muito claro, há duas linhagens. Então, aqueles que invocam o nome do Senhor são a linhagem daqueles considerados os filhos de Deus. Aqueles que se distanciaram do Senhor são os filhos dos homens, e em algum momento eles se cruzam. Essas duas linhagens, essas duas gerações se cruzam e se casam, novos filhos surgem, e aparentemente o mal tem capacidade de subverter aquela linhagem que era boa. E a bondade vai minguando, vai minguando, vai minguando, a ponto de que a maldade toma conta de toda a realidade humana. Toda a humanidade, aparentemente agora, é má diante do Senhor. A ponto de que o Senhor olha dos céus para aquela humanidade mal, para aquela humanidade corrompida, e o texto diz que o coração do Senhor pesou. O coração do Senhor se doeu, porque ele olhou para a humanidade corrompida e decidiu que era hora de destruir aquela humanidade, que era hora de destruir aquele povo, que era hora de destruir, porque a corrupção chegou a um ponto de ser intolerável a continuidade dela. Mas no meio daquela confusão toda, no meio daquela maldade toda, um brilho de esperança é visto. Noé, justo diante do Senhor, tido pelo Senhor como alguém justo. Noé, que é da linhagem de Sete. Então, aqueles que invocam o nome do Senhor, ainda permanece a esperança. Deus, então, se apresenta a Noé, Deus fala a ele, anuncia a sua intenção e ordena a salvação da semente. Deus diz, a minha promessa feita a Adão e Eva precisa ser mantida. Então, eu preciso que Noé, o descendente dessa promessa, seja mantido. Noé é justo diante do Senhor, é protegido, é dado a ele a orientação. Deus então manda ele construir uma arca. Deus promete mandar um grande dilúvio. Noé então constrói essa arca, mesmo em meio, obviamente, e aqui, embora o texto bíblico não diga que Noé tenha saído para
para pregar às pessoas, ou que Noé tenha sido objeto de gozação das pessoas enquanto ele estivesse ali construindo a arca, é muito claro a interpretação de um evento como esse. Noé está construindo uma arca de tamanho colossal, não é algo normal. Ainda, o texto não dá muito a entender se haviam grandes rios naquela região, mas ainda que tivessem grandes rios, certamente não seriam rios para comportar uma embarcação daquele tamanho. E ainda que eles estivessem próximos do mar, o que é possível que eles estivessem próximos do mar, ainda assim você não tem a tradição ou os meios ou as necessidades ou a própria cultura de grandes navegações em grandes embarcações para ir para grandes distâncias. Então, por que raios aquele homem está construindo um barco daquele tamanho? É óbvio que as pessoas fizeram pouco caso dele. É óbvio que as pessoas perguntaram, e ele deve ter dito a essas pessoas: olha, Deus disse para mim que uma chuva torrencial será enviada e que essa barca é o único local onde haverá salvação. Mas, obviamente, as pessoas não dão ouvidos ao Senhor porque a linhagem daqueles que se afastaram do Senhor tomou conta, e entre aqueles que ainda invocavam o nome do Senhor, isso minguou, sobrando apenas o núcleo da família de Noé, sendo daqueles que ainda invocam o nome do Senhor. Então o resto da humanidade já não mais invoca o nome do Senhor, o resto da humanidade já não mais está na presença do Senhor, o resto da humanidade vive alheios à presença do Senhor. E é interessante porque quando você olha lá para o texto neotestamentário, quando Jesus está falando do dia da sua volta, ele diz o seguinte: o dia da volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. As pessoas se casam, se dão em casamento, comem e bebem. As pessoas vivem como se Deus não existisse. Esta é a realidade do tempo de Noé. As pessoas vivem como se Deus não existisse. E quando você considera a inexistência da presença de Deus, ou a inexistência do próprio Deus, limites morais não existem mais. Limites éticos não existem mais. Limites culturais não existem mais. Então a maldade escalona, a maldade cresce. E nesse ambiente, Deus então ordena que Noé construa essa arca. Deus estabelece uma aliança com Noé, promete que vai preservar a sua família, promete que vai preservar aquela promessa que ele havia feito ainda a Adão e Eva. A semente da mulher vai ser mantido na vida de Noé, na existência de Noé. A arca simboliza essa presença da promessa de redenção, a promessa de salvação. E aí, enquanto a arca é construída, a violência e o pecado humano vão aumentando, você tem essa tensão entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. Isso se intensifica até que você tem o dilúvio. O mundo é coberto por água. O mundo começa a ser destruído por uma tempestade catastrófica. O dilúvio cobre toda a terra, destruindo todos os seres vivos que viviam alheios à presença de Deus. E nessa imagem apocalíptica de um mundo coberto por água, você vê um barco flutuando acima de tudo isso, simbolizando uma esperança de que Deus ainda está mantendo a sua palavra. Deus ainda está mantendo a linhagem de Eva, a linhagem de Adão, a ponto de preservar a promessa de que daquela linhagem viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então a arca flutua como um símbolo de salvação, carregando Noé, carregando sua família e carregando os animais. Após o dilúvio, as águas descem, então Deus renova a aliança com Noé e promete que nunca mais destruirá a terra dessa forma, reafirmando uma promessa de redenção. Surge então a imagem do arco-íris no céu como um sinal da fidelidade de Deus e da contínua promessa de Deus. A promessa que começa em Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa de que da semente de Eva viria aquele que derrotaria o nosso inimigo, aquele que derrotaria aquele que nos colocou nessa situação de destruição. E aí você tem mais um período de tempo, a descendência de Noé se estabelece na terra, filhos nascem, crescem, e aparentemente você tem, mesmo após todo esse momento cataclísmico, do dilúvio, da destruição, de algo que é visível, as marcas
daquele dilúvio ainda estão por toda aquela região, mas ao mesmo tempo a humanidade vai se reorganizando e a maldade no coração do homem vai se apresentando de novo. A maldade no coração do homem continua se mantendo obstinada, mesmo diante dos sinais de que o caminho que o homem tem seguido tem sido um caminho de destruição. E aí as pessoas decidem construir uma torre para levá-las até o mais alto dos céus, uma torre para que eles pudessem ser conhecidos e reconhecidos. A ideia dos construtores é que, a partir da construção daquele grande monumento, todas as pessoas da terra se lembrem deles. Eles dizem assim: faremos para nós um nome ao construir esta torre, que o nosso nome seja lembrado, que o nosso nome seja conhecido por todos. Nós vamos fazer um nome para nós mesmos. E essa rebelião é uma rebelião direta contra o próprio Senhor, porque afinal de contas, aquele único que merece todo louvor e toda glória, aquele nome que precisa ser invocado, aquele nome que precisa ser lembrado, é o nome do Senhor. Contudo, a humanidade opta por fazer com que o seu nome seja lembrado. E aí, nesse processo todo, vão construindo aquela grande torre, e o texto tem um elemento ali de graça até de quem escreve, porque em um determinado momento é como se Deus estivesse ocupado com as suas coisas, suas tarefas de Deus, cuidando do cosmos, fazendo com que as galáxias continuem girando como devem girar, com os planetas girando ao redor das estrelas, a estrutura das leis da física e das leis, seja da realidade mecânica, da realidade quântica, de todas as coisas que Deus cuida constantemente. Esse Deus, aparentemente, é como se ele estivesse caminhando e ele olha para a Terra e diz assim: olha, eles estão construindo uma torre. Eles acham que é possível construir uma torre para chegar até aqui, para tomar o meu lugar. E o texto diz que Deus se abaixou. No original, a expressão é mais ou menos essa: Deus se agachou para ver o que os homens estavam fazendo. E a ideia, que a imagem que você tem que ter na mente e na construção, é mais ou menos de um ser colossal, titânico, com proporções inconcebíveis, se agachando para tentar enxergar o que uma formiga está fazendo. É assim mais ou menos que o texto tenta apresentar esse momento. Então Deus desce, o texto diz que Deus desce, né? E aí é um texto que também tem carregado de todo um elemento trinitário, porque o texto é dito na terceira pessoa: desçamos e confundamos os homens, porque se nós deixarmos, esses homens vão se unir cada vez mais, e aparentemente, ao que tudo indica, quando os homens se juntam, não há nada que seja impossível para eles fazer. E esses homens, dotados das capacidades que o Senhor mesmo deu a eles, estavam tentando fazer aquilo que não lhes era possível fazer, que não lhes era permitido fazer. Então Deus intervém, confunde a língua, dispersa a humanidade, e aí ele impede essa completa destruição da promessa. Porque se Deus permitisse, mais uma vez, ele teria que intervir no meio daquele povo e talvez agir com juízo, assim como agiu no dilúvio, mas ele precisa manter a promessa. E ao manter a promessa, ele dispersa esse povo é espalhado por toda a face da terra. E essa confusão toda vai representar a impotência do homem diante de um Deus todo-poderoso. Um homem que prefere dar glórias a si mesmo do que glorificar o Criador. Nosso roteiro está quase acabando, você tem o final, novamente, é sempre um tom de derrota, porque a história da humanidade, ela caminha assim, o homem sempre voltando aos seus próprios erros, e a gente está sempre, aparentemente, numa espiral decadente de destruição, mas nós temos um epílogo, um outro momento. Muito tempo se passa, e no meio de uma população descendente de todos aqueles que estavam ali em Babel, em Ur dos Caldeus, uma cidade antiga, onde a idolatria prospera, você tem no meio disso tudo um indivíduo que serve a Deus, um indivíduo que ainda invoca o nome do Senhor,
um indivíduo que ainda se lembra de dar glórias ao Criador. O indivíduo é Abrão, ele é da terra de Ur, e Deus então se apresenta a Abrão e promete a Abraão que a partir dele faria dele uma grande nação. Uma grande nação por meio de quem a semente prometida viria. Deus então faz uma aliança com Abraão, prometendo que por meio de sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. E aí você tem uma referência novamente a Gênesis capítulo 3, verso 15. E aí nós temos o nosso texto base. E aí eu quero convidar você a ler comigo Gênesis capítulo 12, verso 1 a 4. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que não foi conquistado pela força humana em Babel, Deus há de fazer na vida de Abraão. Engrandecerei o teu nome será lembrado, você será reconhecido. Aqueles que tentaram por força própria não conseguiram. Aquele que não queria, o Senhor fará por intermédio dele, para a glorificação do nome do próprio Deus. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. O texto diz que Abraão partiu, como o Senhor havia lhe ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 105 anos quando saiu de Herã. Então a nossa história termina momentaneamente com Abraão juntando sua família, juntando suas posses, indo em direção a uma terra que ele desconhece. O céu estrelado mostra a promessa de Deus. Na promessa, Deus diz, em um determinado momento, Deus vai dizer: olha para as estrelas do céu, a tua descendência será como as estrelas do céu. Olha para a areia do mar, a tua descendência será como a areia do mar. Então o céu estrelado simboliza a promessa da futura semente incontável que virá através de Abraão. E aí você tem Abraão e sua família partindo para a terra prometida. Ele segue em fé, mesmo sem saber como e quando essa promessa será cumprida. Mas ele confia que Deus é fiel. O último diálogo entre Deus e Abraão reforça a continuidade dessa promessa da semente que esmagará a serpente. Agora está mais claro que essa promessa é uma descendência que também dará a porta de redenção para todo o mundo. Fica claro, à medida que a história vai andando, que a narrativa e a revelação vai se ampliando, que a promessa não é apenas para voltarmos ao Éden, mas a promessa é para que nós sejamos de fato restaurados por completo. Então a história vai caminhando, a promessa para Abraão é unida à promessa que foi feita a Adão e Eva. O conflito entre a semente da mulher e a serpente ainda continua, mas agora a esperança é renovada, porque nós temos uma nova promessa da parte de Deus. Deus escolhe de novo alguém dentre aqueles que invocam o seu nome e dá continuidade à sua promessa. A partir de toda essa narrativa que eu comentei para os irmãos, eu quero ampliar algumas aplicações para nós entendermos que esse texto é um texto belíssimo, uma bela narrativa, mas é uma história que precisa nos ensinar muitas coisas. Então a primeira coisa que a gente pode entender é essa espiral da decadência, que é muito clara na realidade humana. Nós temos Caim, dilúvio e Babel. Nós temos uma espiral de decadência, o ser humano se afundando cada vez mais. Caim não dá ouvidos ao Senhor, Caim se afasta do Senhor, Caim peca. A humanidade não dá ouvidos ao Senhor por intermédio do seu profeta Noé, que está ali, ainda que não sabemos exatamente se ele profetizou falando, mas profetizou agindo ao construir uma arca. A humanidade não dá ouvidos à voz de Deus, rejeita a voz de Deus, e ao rejeitar a voz de Deus, peca, se afasta do Senhor e com isso sofre as consequências. Da mesma forma, Babel, a mesma história,
a descendência de Noé dá continuidade, a história foi contada do dia em que o mundo foi coberto por água, do dia em que todos morreram afogados por conta da maldade de seus corações, mas ao invés dessa descendência se abraçar com a ideia de invocar o nome do Senhor, eles preferem invocar o próprio nome, construir para si o próprio nome. E fica muito claro aqui que à medida que o homem se afasta de Deus, maior será a dureza do seu coração. À medida que o homem vai se afastando de Deus, maior é a dureza do seu coração. Caim sai da presença do Senhor, por isso ele peca. A linhagem de Caim não invoca o nome do Senhor, se afasta da presença do Senhor, por isso peca. Ignoram a presença do Criador, ocupam-se de satisfazer a si mesmos e vivem como se Deus não existisse. Como eu disse, quando Jesus fala do dia da sua volta, ele diz, olha, o dia da volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. As pessoas se casam, se dão em casamento, comem, bebem, vivem, fazem coisas aparentemente comuns, mas a grande diferença é que fazem isso alheios à presença do Senhor. E por isso, por estarem alheios à presença do Criador, ocupam-se apenas de satisfazer a si mesmos e vivem como se Deus não existisse. Quando nós passamos pelo texto de Romanos, uma coisa que ficou muito claro, de que um efeito objetivo do Evangelho na vida do indivíduo é fazer com que ele entenda que ele não vive para si mesmo, que ele não foi criado como um centro gravitacional dos seus próprios desejos, como se o seu umbigo fosse a única coisa que ele devesse se preocupar na realidade. Que, na verdade, ele foi criado para adorar a Deus acima de todas as coisas, render a Ele graças e invocar esse nome, e também para amar ao próximo como a si mesmo. Nós fomos criados para viver para Deus e para viver para o próximo. E a linhagem de Caim vive exatamente o oposto, para si mesmo e contra Deus, esquecendo-se de Deus. Por isso pecam, por isso se afastam, por isso seu coração endurece, por isso a maldade aumenta. Da mesma forma, a geração de Babel vive o mesmo problema. Prefere fazer um nome para si mesmo, prefere viver em torno de si mesmo, prefere viver tentando agradar a si mesmo, ao invés de agradar o Criador, invocar o nome do Criador e ser grato ao Criador. Preferem que o mundo se lembre deles e não se lembre do Criador. Então preferem um nome para si do que dar glórias ao nome do Senhor. Preferem que seus nomes sejam lembrados do que o nome do Senhor. Assim os seus corações se endurecem e a maldade toma conta deles. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, 21, diz o seguinte: mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Esta é a realidade do homem que se afasta de Deus. Esta é a realidade do homem que prefere andar alheio a Deus. O grande problema da geração de Caim, da descendência de Caim, é se afastar do Senhor. E ao se afastar do Senhor, o coração se endurece. E esta máxima permanece para toda a humanidade. Porque, em algum sentido, todos nós ainda guardamos em nós a mesma semente da maldade, a mesma inclinação para o mal que Caim também tinha. Então, à medida que nós nos afastamos da presença do Senhor, maior será a dureza do nosso coração. À medida que nós nos afastamos do nome do Senhor, deixamos de invocar o nome do Senhor, mais duro, mais maléfico, mais maldoso se tornará o nosso coração. E à medida que nós ignoramos a presença do Senhor, menor serão os limites, mais finos serão os limites éticos e morais. Toda vez que uma sociedade se torna cada vez mais secular e fria à existência do Senhor, maiores são as atrocidades morais que se fazem em uma sociedade desse tipo. Então esta é a realidade da humanidade. E qual é a solução para isso? A solução está apresentada na linhagem de Sete. A solução para o coração duro é aproximar-se do Senhor.
A solução para o coração duro é aproximar-se de Deus. Gênesis capítulo 4, verso 26, quando o texto apresenta Sete, diz que Sete também nasceu um filho, a quem impôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E a partir da descendência de Enos, você vai tendo aqueles indivíduos que vão tendo seu coração moldado. Corações mais afáveis ao Senhor. Corações que se reconhecem diante do Senhor quem são e são reconhecidos pelo Senhor. Você vai ter Enoque, que anda com Deus, você vai ter Noé, tido como justo diante do Senhor. Então a solução para um coração endurecido é aproximar-se da presença de Deus. Romanos capítulo 10, verso 12 a 13, o texto vai dizer: pois não há distinção entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A solução para um coração duro é invocar o nome do Senhor. A solução para um coração corrompido é invocar o nome do Senhor. Entre os que invocam o nome do Senhor, nós temos aquele que andou com Deus, Enoque. Temos aquele que foi tomado como justo por Deus, Noé. Temos aqueles que mantiveram o elo, ainda que frágil, com o qual se poderia conhecer o Senhor. E com isso a maldade de seus corações foi refreada. A solução para o mal é a presença do Senhor. Há quem diga, inclusive, que o mal não existe ontologicamente, né? Ele não existe como algo na criação, na existência. O mal não é um produto da existência. Na verdade, o mal seria, muitos filósofos interpretam dessa forma, que o mal seria a ausência do bem. À medida que eu não tenho o bem, o que sobra é o mal. Não que o mal fosse algo, um produto real ou algo palpável. Então há quem compreenda, inclusive, que a própria existência do mal é a ausência do bem. Então, à medida que eu me afasto do bem supremo que é Deus, o que me sobra só é o mal. O que é possível para mim é o mal. Então, à medida que o homem se afasta do Senhor, o mal toma conta do seu coração. Então, quanto mais perto de Deus, mais nossos corações se aproximam daquilo que Deus planejou para nós, viver de uma forma digna. Esse texto é rico, como eu comentei no início, há outras aplicações. Uma segunda aplicação que nós podemos ter é a percepção de que nós temos um Deus atento. Nós temos um Deus que não se desliga das coisas. Deus não ignora a escalada da maldade humana. Deus não ignora a escalada da maldade humana em momento algum da história, porque o mal sempre será punido. O mal crescia no mundo e mesmo que muitos achassem que Deus era só uma história contada de pai para filho, a verdade é que ele continuava atento. E o coração de Deus se entristece com a maldade humana. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 7 diz o seguinte: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem da terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, e os animais que rastejam, e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Aqui apenas um parênteses para que você compreenda: quando o texto diz que Deus se arrependeu, não é que Deus toma decisões erradas, tá? A compreensão aqui a gente chama isso de antropopatia, tá? É emprestar a Deus sentimentos e comportamentos humanos, né? Antropomórficos, ou melhor, antropológicos, sentimentos antropológicos que tem a ver com o homem, com o ser humano, tentando emprestar a Deus, tentando entender a ação de Deus. Então, quando o autor bíblico diz que Deus se arrependeu, não é que Deus diz: fiz bobagem, né? Não era para ter criado o homem, acho que errei o projeto, deveria ter testado antes, né? De repente lancei a versão beta, não era para ter lançado a versão beta ainda. Não é nesse sentido. Deus, quando o texto diz que Deus se arrependeu e que seu coração pesou, é que no coração de Deus, ou ainda que Deus, e aí de novo aqui também é um antropomorfismo, né? Porque se Deus é espírito, ele não necessariamente tem um coração, mas a compreensão aqui é que Deus, ao olhar para a humanidade, enxerga aquela maldade, e isso traz um profundo pesar a Deus.
a ponto de Deus olhar para aquela situação e dizer assim, só há uma solução: o mal precisa ser punido. Eles precisam sentir as consequências de suas ações. Eles precisam sentir o peso do que significa viver alheio à presença de Deus. Então o coração de Deus se dói, o coração de Deus pesa. Nesse sentido, então Deus toma uma dura decisão, a decisão de eliminar o homem da face da terra. E mesmo que lhe parta o coração, o Senhor não deixa o mal progredir, ele sempre age, até o dia em que todo o mal será punido de uma vez por todas. E não pense, as pessoas muitas vezes olham para Deus no Antigo Testamento ou no relato bíblico e pensam que Deus é uma espécie de ser divino sádico que tem prazer na punição. Deus não tem prazer na punição. Deus não tem prazer em olhar para o mal e punir o mal como se fosse uma satisfação punir o mal. Deus olha para o mal e pune o mal porque é necessário punir o mal. Porque a justiça de Deus determina que ele precisa punir o mal. Por isso, então, ele diz em Isaías capítulo 13, verso 11, punirei o mundo por sua maldade e os ímpios pelo seu pecado. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e abaterei os soberbos dos cruéis. Texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15, no dia do grande juízo relatado lá no livro de Apocalipse, o texto vai dizer o seguinte: vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que o mal sempre será punido. Deus não está alheio à escalada do mal. O dilúvio nada mais é do que a lembrança de que o mal não se estabelece diante do Senhor. O mal não permanece diante do Senhor. Por isso nós continuamos caminhando, confiando nesse Deus, ainda que diante de nós estejamos vendo a escalada da maldade. Nossa confiança é que mesmo em meio a dias maus, ainda há nos céus um Deus justo que refreia o mal. E esse mesmo Deus há de punir todo o mal. O dilúvio é uma antecipação do grande juízo de Deus. É um estabelecimento de um marco, no sentido de deixar claro para a humanidade: eu tenho limites. À medida que o mal avançar, eu hei de intervir na história da humanidade. Então nós temos um Deus atento, um Deus que não está dormindo, um Deus que não está desligado da história, um Deus que não está alheio às maldades que o homem faz. Por isso, quando nós olhamos para o noticiário, quando olhamos para os nossos dias, quando olhamos também para o futuro, os próximos dias, e a sensação que temos é de que a maldade do homem está escalando, está crescendo, está tomando proporções cada vez maiores, nosso coração ainda deve manter esperança, porque nós temos um Deus atento. Deus sabe quando intervir na história da humanidade para refrear o mal. E a nossa esperança é que um dia todo o mal será punido. E por fim, a grande lição que nós temos ao longo de toda essa narrativa é de que nós temos um Deus fiel, um Deus que mantém a sua palavra. Mesmo em meio à derrocada humana, Deus mantém a sua palavra. Caim matou Abel, mas Deus levantou Sete. A descendência de Caim se afastou do Senhor, mas a descendência de Sete continuou invocando o nome do Senhor. A corrupção tomou conta de todos os homens, mas Deus manteve Noé. O inimigo tentou destruir a promessa de Deus, mas Deus manteve a sua palavra. A semente foi poupada. O descendente ainda virá na nossa história, mas o descendente para nós já veio. O descendente já nasceu. Essa promessa já se cumpriu. Um dia, na cidade de Belém, numa manjedoura, numa cidadezinha pequena, José e Maria deram à luz a uma criança,
E esta criança foi o cumprimento desta promessa. A promessa de um Deus fiel, que mesmo em meio à escalada da maldade do homem, vai construindo a história e escrevendo a história de maneira que sua promessa se cumpra. Números, capítulo 23, verso 19, texto bastante conhecido. Moisés falando sobre Deus, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Então, no fim das contas, a grande lição que nós tiramos de todo esse trecho inicial de Gênesis e dessa história toda que a gente está acompanhando domingo após domingo, é de que Deus é um Deus fiel. É um Deus que mesmo em meio ao caos, Ele há de manter a sua promessa. E a sua promessa há de se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. E a sua promessa se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, no nascimento de nosso Senhor. E a promessa de que nós, como seu povo, seremos levados para a sua presença, para na sua presença passarmos toda a eternidade, depois de todo esse processo de revelação do Senhor e de ajuntamento do seu povo, também se cumprirá. O mesmo Deus que prometeu a Eva que da sua semente viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E isso se concretizou na cruz do Calvário, quando Cristo morre e ali ele esmaga a cabeça da serpente e ao ressuscitar dá um claro aviso a toda a realidade, visível e invisível, de que ele venceu. O mesmo Deus que cumpriu essa promessa há de cumprir a promessa de vir nos buscar para estarmos com ele para toda a eternidade. Deus é fiel. E é nesse Deus fiel que nós confiamos. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a baixar a sua cabeça para orarmos, agradecendo a Deus por essa história belíssima que Ele nos contou ao longo do texto bíblico e o quanto nós podemos aprender e admirar cada vez mais esse Deus a partir daquilo que Ele mesmo revela para nós. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, a entender a beleza da narrativa do texto bíblico, de como o Senhor se encarregou de cuidar detidamente, cuidadosamente, de todos os elementos necessários para que a Tua promessa pudesse ser cumprida na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos abandonou, embora nossos corações ao longo de toda a história tenham se mantido duros e maus, desejosos de fazer aquilo que não é agradável a Ti, buscando muitas vezes apenas atender às nossas próprias necessidades, vivendo como se somente nós existíssemos, vivendo alheios ao Senhor. Mas tem misericórdia de nós, porque nós não queremos ser como a descendência de Caim, que vive afastada do Senhor. Também não queremos ser como aqueles de Babel, que queriam fazer apenas um nome para si. Tampouco como aqueles do dilúvio, que viviam como se o Senhor não existisse. E por isso se tornaram com seus corações cada vez mais duros e cada vez mais mergulhados na maldade. Então tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a olhar para a descendência de Sete e tirar dessa descendência lições para o nosso comportamento. Que de fato desejemos ser aqueles que invocam o Teu nome constantemente. Porque nós sabemos que aquele que invocar o Teu nome será salvo. Que aquele que Te buscar encontrará a Ti. Que aquele que clamar pelo Teu nome, o Senhor se revelará a ele. Aquele que Te busca, encontra. Por isso nós queremos ser esses que invocam o Teu nome, aqueles que estão próximos de Ti, porque nós sabemos que a Tua presença, a proximidade de Ti, tem o poder de amolecer os nossos corações endurecidos. E à medida que nossos corações endurecidos são amolecidos, nós podemos ser moldados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai, a entender essas mensagens, essa mensagem do texto bíblico, essas lições do texto bíblico. Ajuda-nos a confiar que temos um Deus atento, um Deus que está olhando para a história da humanidade atentamente e conduzindo essa história.
um Deus que não está apático, desligado do que está acontecendo, e que mesmo diante da escalada da maldade humana, que os nossos corações não se endureçam, pelo contrário, que nós nos mantenhamos esperançosos, conscientes de que temos um Deus atento, que há de intervir quando for necessário intervir. E ainda que o Senhor não intervenha no nosso tempo, no nosso momento, nós temos plena convicção de que toda maldade será punida e que o Senhor não deixará passar impune absolutamente nenhum pecado e nenhuma maldade do homem. Então aquece os nossos corações para que possamos continuar caminhando confiantes no Senhor, que é um Senhor atento, que também é um Senhor fiel, um Senhor que mantém a sua palavra e a sua promessa. O Senhor prometeu que a semente seria esmagada, e Cristo esmagou ela no Calvário por nós. E o Senhor prometeu, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que viria nos buscar para estarmos eternamente com o Senhor em novos céus e nova terra. E nós cremos que o Senhor há de cumprir isso. Por isso, atrai o nosso coração cada vez mais para Ti, para que sejamos sempre invocando o Teu nome e atentos à Tua ação em nossas vidas, na confiança de que o Senhor há de cumprir a Tua palavra e a Tua promessa ao Teu povo. Ajuda-nos, Pai, molda-nos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Semana que vem a gente continua, dando continuidade aí a essa narrativa. Nós vamos passar por quase todo o Antigo Testamento, até o momento em que Jesus Cristo de fato nasce ali nos Evangelhos. E a minha expectativa é ajudar você a ter essa visão panorâmica do texto bíblico, dessa grande narrativa que começa em Gênesis e vai até o fim da história, até o fim dos livros, né, nessa revelação da promessa de Deus se cumprindo e o Evangelho apresentando para nós essa mensagem de esperança, de uma promessa que se cumpriu, uma promessa que é realidade em nossas vidas.